Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nas lives de segunda-feira. Meu nome é André Ferraz, sou psicólogo, coach, paraquedista profissional, sócio da consultoria Ferraz. E estou aqui todas as segundas com convidados e convidadas para conversar sobre um tema tão relevante, tão importante, que é saúde e bem-estar. Então a ideia dessas lives aqui, todas as segundas, é convidar pessoas que estão contribuindo com a saúde e bem-estar das pessoas, das organizações. Então já tivemos grandes convidados falando sobre medicina integrativa, falando sobre hipnose, sobre práticas complementares, sobre a cultura da saúde e bem-estar. Tivemos vários convidados também, assim, tivemos um convidado falando sobre missão e propósito, sobre psicologia positiva, enfim. Então a ideia justamente é essa, que a gente possa trazer essas pessoas para bater um papo e, acima de tudo, a gente sempre sair daqui com uma ferramenta a mais, com uma informação a mais, com conhecimento a mais, que possa ser aplicado no nosso dia a dia. E hoje eu vou ter o prazer aqui de conversar com a nossa convidada especial, a Lê Jacobi. A Lê Jacobi é uma grande amiga da minha esposa, da Ju, e coincidências à parte, né? Ela trabalha na área de wellness e bem-estar. Então ela vai vir aqui, uma empresária de sucesso, trabalhou e trabalha na área de marketing, trabalhou com grandes empresas e ela resolveu empreender, abrir uma consultoria, abrir a própria empresa Stepstone. Ela vai falar sobre a empresa dela, sobre ela dá aula, faz consultoria, enfim. Ale, quando você quiser, seja muito bem-vinda, pode me chamar aqui para te colocar já dentro do nosso bate-papo. Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se você acha que esse papo dessa noite vai ajudar tanto você ou outras pessoas a terem mais bem-estar e qualidade de vida, manda um aviãozinho, faz um convite para as pessoas virem aqui, né, conversar, ver e participar também dessa live. Tenho certeza que adorar. Ó, a Ju já tá mandando até foguetinho, né? Não é aviãozinho. Olá! Olá, boa noite! Boa noite, Ale. Tudo bom? Tudo bem? E você, André? Boa noite para todo mundo aí. Que legal. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Pronto. Agora sim. Um super prazer te conhecer. Não, gente, a gente estava até trocando mensagens há uns minutos atrás, né, dizendo que a gente vai se conhecer numa live. Isso é incrível! Isso é incrível! Há quantos anos você conhece a Ju? Nossa Senhora, essa pergunta, assim, de cara, já vou ter que revelar parcialmente a idade. Brincadeira. Eu conheço a Ju desde que eu tenho 15 anos. Nossa. Isso quer dizer 14 anos. Então, isso quer dizer que eu conheço a Ju há mais de 30 anos. Praticamente a vida toda, né? Assim, são aquelas grandes amizades, né? E, nossa... da amizade da vida. Acho que esse é um exemplo real, amizade da vida. Da vida toda. Sem dúvida. E é tão interessante que eu tenho várias anotações aqui que eu trouxe para ajudar um pouquinho ao nosso papo, mas nosso papo vai ser assim, vamos voar. Você sabe que eu sou paraquedista antes de ser psicólogo, então assim, a gente vai voar, vai ser super gostoso, um bate-papo informal, mas é um tema extremamente relevante. E eu vi a sua live, algumas lives há um tempo atrás, você trazendo justamente esse tema sobre wellness. E antes da gente falar sobre a própria definição, né, do que é, conta para mim um pouquinho, Ale, da sua trajetória, né, de onde você veio, como que você, né, terminou, ou como que você está nesse momento trabalhando com wellness. Enfim, me conta um pouquinho. Como que você foi achando esse lugar? Tá ótimo, vou te contar assim. Então, eu começo a minha carreira né, do ponto de vista profissional, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação e marketing. Então, já na época do colegial, ou quando a gente começa a viver aquela crise, o que será que eu quero ser quando crescer? Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria trabalhar com isso. E aí, inclusive, com a Ju, entre as várias profissões dela, uma delas é que ela foi publicitária, e a gente
E a gente começou, então entramos na mesma faculdade, inclusive um dos nossos primeiros empregos foi junto numa agência. Então, de maneira muito resumida, eu comecei a minha carreira na publicidade, mas já trabalhando com planejamento e com estratégia. Nunca fui da área criativa, né? Nunca fui da área de criação, que era o mais comum na minha época das pessoas quererem ir para a criação. E aí, rapidamente, depois de uns 2 anos, quase 3, acho que em agência, um determinado cliente, na época já era o Grupo Pão de Açúcar, estava procurando profissionais da área de marketing e a agência que eu trabalhava, com toda a transparência do mundo, estava prestes a falir. E os donos dessa agência, muito, enfim, preocupados com todo o time, começaram a conversar com um monte de gente para falar: olha, eu tenho um monte de funcionário, gente muito boa, etc., mas eu vou fechar. E aí ele me indicou falando: olha, não é agência, é cliente, né? A gente chama agência cliente. Mas você não quer ir lá conversar? O varejo é dinâmico, eles têm uma agência lá dentro, talvez tenha a ver. Bom, resumidamente, fui, entrei e lá fiquei 15 anos. Fiz uma carreira, então, dentro do Grupo Pão de Açúcar, trabalhei na área de marketing de todas as bandeiras. Para quem não sabe, o Grupo Pão de Açúcar é dono do Extra, da própria bandeira Pão de Açúcar, hoje é dono de várias outras marcas. E durante 10 anos eu fiquei no que a gente chamava da área de marketing do varejo, propriamente. E depois eu fui cuidar de marcas próprias, que são aqueles produtos que os varejistas fazem ou com o próprio nome do supermercado ou com uma marca que eles são donos. E aí começa a minha história com wellness, porque eu fui convidada para liderar uma marca que há 15 anos atrás era bastante inédita, mas que hoje já é bastante conhecida, que se chama Taek. É uma marca de produtos saudáveis, naturais, que pertence até hoje até o Grupo Pão de Açúcar, e eu fui convidada a liderar essa jornada isso, na verdade, tem 20 anos, essa jornada de desenvolver uma linha de produtos de bem-estar. E eu brinco que naquela época ainda os atores da novela da Globo fumavam durante a cena, né? O galã fumava. Então, falar de alimentação saudável era uma coisa meio alternativa demais, né? Então, não era exatamente alguma coisa para o consumo de massa, né? Para atingir grandes volumes, que é o que um varejo precisa. Então, eu me encantei com essa história, fui estudar, fui entender, lancei a marca, fiquei 5 anos liderando essa marca. E aí, nasce aí, então, essa paixão por ver o quanto N mercados de wellness fazem bem para as pessoas. E aí, de lá para cá, eu saí do Grupo Pão de Açúcar tem 10 anos, junto com a minha sócia, montei a consultoria Stepstone, que você mencionou, que é uma consultoria que trabalha marketing e varejo, né, e basicamente estratégia, planejamento, para varejo propriamente e bens de consumo. Mas o mercado de bem-estar nunca mais saiu da minha vida. Eu confesso a você que lá atrás, mais do ponto de vista de marketing do que como prática, sempre fui mais sedentária, adoro uma besteira, então nunca fui exatamente um modelo, vamos dizer assim, de bem-estar. Mas o fato é que mercados promissores sempre me atraem. E aí, já nesses 10 anos de consultoria, eu tenho clientes nesse setor, trabalhei, enfim, para redes de alimentação saudável. Alimentação sempre foi o lado que eu conheço mais, porque eu vim do varejo alimentar. Mas o fato é que isso foi me levando cada vez mais para esse mundo. Fiz projeto para orgânicos, fiz projeto para vários segmentos nesse setor. Até que o ano passado, com o advento da pandemia, todo mundo, né, se viu trancado, obrigado a repensar, né? Nem querendo, mas obrigado. E eu resolvi criar esse perfil, que a gente está aqui agora, Ale Jacob Wellness Market, para falar de um mercado que eu vejo que tem muito a se desenvolver no Brasil e que tem muita conexão entre alimentação saudável, prática esportiva, saúde mental, o próprio aspecto espiritual, mas acho que esse é o que, ainda que tenha muita seita faturando bastante, é o aspecto menos monetizado, né? Vamos dizer assim. E eu fui convidada pela SPM, como você falou, para dar aula sobre esse mercado. Comecei a fazer mentorias para empreendedores e essa tem sido a trajetória. Então, tenho
tenho procurado desenvolver esse mercado ajudando do ponto de vista de gestão, né? Então, às vezes eu recebo perguntas do tipo, ah, mas você trabalha com wellness? Sim e não, né? Porque eu trabalho com este mercado, mas você trabalha com wellness, né? Você diretamente entrega soluções de bem-estar. Eu trabalho para empreendedores como você, né? E ajudo a fazer o seu negócio crescer. Então é de uma maneira mais indireta, vamos chamar assim. Que legal. Ale, wellness, em termos de definição, só para a gente alinhar, a definição pura está ligada diretamente à palavra bem-estar. É assim que a gente pode definir wellness, ou ter uma definição um pouco mais abrangente, alguma coisa mais... Legal, ótima tua pergunta. Acho que assim, se a gente for pegar a tradução do inglês para português, wellness é bem-estar, né? Quando a gente vai falar isso sobre o aspecto de mercado, que é onde eu tô, a gente tem duas questões. A primeira delas é porque, de novo, bem-estar é um aspecto extremamente individual. Então, o que é bem-estar para você pode não ser para mim. Mas a gente precisa organizar para o consumidor, né? Eu brinco que assim, o consumidor, se você não diz para ele, né, nós consumidores, olha, isso aqui é sorvete, fica na geladeira. Isso aqui é chocolate, não precisa de geladeira, fica na gôndola. E você joga tudo misturado, ele se confunde. Né? Então, uma das formas de você trabalhar qualquer mercado é organizando e separando um pouco as coisas em grupos. Então, o mercado de bem-estar, ele tem um único conceito que eu conheça, que é do Global Wellness Institute, que é uma instituição americana que audita esse mercado. No Brasil não tem nenhuma instituição que audita e que, portanto, ele entende por bem-estar 9 mercados diferentes, mas que basicamente são o de alimentação saudável, o de atividade física, o de serviços e produtos que estão relacionados à saúde mental, o de medicina alternativa e preventiva. Ele chega a envolver até, como chama, o mercado imobiliário que favorece o bem-estar e até turismo. Então, esse lado mais do ecoturismo, ligado à natureza, ligado a autodesenvolvimento, também faz parte desse mercado. Mas eu diria para você, André, que isso não é uma coisa assim, é assim e pronto. Porque, de novo, depende da instituição, tem empresas que se colocam, eu faço parte do mercado de bem-estar porque ela entende que ela proporciona o bem-estar. Mas se for pegar lá o caderninho e olhar os números, talvez ela não faça parte. Sim. E é tão interessante, né, Lê? O conceito é muito amplo, né? Mas tem uma coisa que me chama a atenção quando a gente fala de bem-estar, né, do wellness. E você, logo no início aqui do nosso papo, você trouxe um elemento chave para mim, que você falou assim, quando você conheceu a Ju e você estava ali no início da carreira e vem sempre aquela pergunta, né, o que isso vai ser? O que você quer ser quando crescer? Eu tenho uma outra pergunta, né? E é uma pergunta não só para você, Ale, mas para todos nós que estamos aqui. O que você quer ser quando envelhecer? Ótimo. Essa é uma pergunta que muita gente negligencia, não quer nem perguntar, mas uma pergunta tão fundamental, porque quando a gente fala de wellness, quando a gente fala de bem-estar, é essa ponte que a gente tem que fazer. E se a gente sair de um pressuposto que em 1945 a expectativa de vida era de 43 anos, eu estou com 45, então já estaria acima da média. E agora, em 2020, a última medição, a expectativa era de 76 anos, abaixou um pouquinho agora por causa da pandemia, né? Mas se a gente falar que a média e a expectativa de vida é 76, ou seja, vai ter gente com 80, vai ter gente com 90, vai ter gente com 100. E aí sim, essa pergunta, o que você quer ser quando envelhecer? Então, quem está aqui assistindo, coloca nos comentários quem você quer ser quando envelhecer. Essa é uma pergunta fundamental que move, pelo menos dá os primeiros passos para a gente conseguir mesmo se identificar e olhar e falar assim, ok, quando eu posso começar a me cuidar? Que pode ser com 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60, 70, não importa quando. E os meios, né? A lei já trouxe vários meios, vários caminhos, né? E
você tem trazido nas suas lives muita gente, né, assim, para falar sobre Uhum. isso. Quais áreas que você tem notado que realmente tem deixado grandes marcas positivas? Não estamos falando propaganda das marcas, mas assim, o que você tem visto de fato, né, no mercado, essas empresas que estão com esse olhar, cuidando, oferecendo e fazendo com que a gente possa envelhecer e se tornar, né, aquela pessoa que a gente deseja ser no futuro. Então, quem você quer ser quando envelhecer? Quais são as empresas que estão contribuindo com isso? Olha, maravilhoso. Primeiro que eu acabei de anotar aqui que essa sua pergunta vai virar post essa semana, porque ela é muito boa. Ela é muito interessante, mas eu não sou eu particularmente não sou uma pessoa que planejo muito a longo prazo. É curioso, assim, é até às vezes uma dificuldade minha. Então, primeiro respondendo essa parte da pergunta, né? Como, né, você perguntou agora para mim, quando você conheceu a Ju? E eu falei, nossa, tem mais de 30 anos. Eu não me vejo muito diferente do que eu era 30 anos atrás. Individualmente falando, claro, eu já sou casada, sou mãe, tenho uma carreira, né, um monte de coisas neste sentido. Mas, assim, eu também não me vejo muito diferente daqui a 30 ou 40 anos. O que isso quer dizer? Quero continuar trabalhando, quero continuar mantendo relações e conexões, então provavelmente vou continuar sendo amiga da Ju daqui a 40 anos, né, como a gente falou. Então, o que eu quero, obviamente, é ter, primeiro, saúde mental para conseguir fazer isso, porque o que eu mais gosto de fazer depende muito do meu aspecto mental, né? Eu trabalho um pouco mais com pensamento, com estratégia, então eu não posso abrir mão da minha saúde mental em hipótese alguma. E aí você começa a falar, bom, então essa é uma questão para cuidar. Uhum. Outra coisa super importante, né? Acho que tem a ver aí com aspectos mais humanos, né? Mais a tua área do que a minha. Vínculos, relações, amigos, família. Quer dizer, você ter sempre por perto as pessoas que você ama e as que você gosta, né? Não é todo mundo que a gente ama, mas ter por perto tem por perto essa visão. Então, isso é o que me alimenta, né? O que eu venho aprendendo? E aí tem um pouco... Falo o que eu digo, mas não faço, não é que não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu acho que assim, né? E aí é minha opinião. Cuidar da alimentação é super importante, claro. É o aspecto mais talvez fácil das pessoas alcançarem, né? Mais acessível. Eu brinco que qualquer portinha de esquina tem alface, tomate, verdura e comida saudável. Comida saudável não precisa ser incrivelmente fantástica, farinha de banana verde, né? Pode ser coisas muito básicas. Aliás, devem ser coisas muito básicas. Mas na minha cabeça, e é uma coisa que eu tenho que aprimorar, atividade física é muito importante. Né? Porque eu acho que assim, eu vi aqui, né, o doutor Marcelo aqui, que está aqui comentando, é médico e fala, eu quero ter autonomia. Uma das questões mais importantes para ter autonomia é a mobilidade física e a questão da saúde mental. Então, por mais que eu conheça muito do mercado da alimentação, eu aposto mais em dinâmicas que exijam mobilidade física e qualquer evolução, ou pelo menos preservação da saúde mental. Acho que são, enfim, elementos fundamentais para quem quiser ser o que quiser quando envelhecer. Até experimentar coisas novas, como a gente diz que ainda faremos, né? Agora, quem está fazendo, né? Acho que isso é um ponto importante. Eu brinco que o mercado de bem-estar é um mercado meio como o mercado de tudo envolvendo com a tecnologia. Tem uma descoberta nova a cada dia. Né? Acho que é um mercado que evolui rápido e tem muito modismo também. Então, tem muita coisa que entra na moda e é um mercado extremamente envolvido, eu diria, influenciado pela internet. Então, de alguma maneira, exemplo. Acho que um exemplo clássico. Antes da pandemia, falava-se pouco sobre meditação no senso comum. Né? Meditação talvez era visto como uma coisa mais para quem está no lado mais humano, ou até para o lado oriental, desse tipo de aspecto. Hoje, você ouve falar disso quase de qualquer
blogueira que está aí e fala, você tem que meditar, você tem que meditar. Então, eu particularmente gosto da ideia de quando os conceitos se democratizam. Então, falando de meditação, acho que surgiram inúmeros aplicativos, né, para de alguma maneira facilitar esse acesso e tornar a coisa menos para os outros, sabe? Mas sim para qualquer um. Então, particularmente, eu conheço mais especificamente o Positive App, que é inclusive de uma amiga minha, da Renata Rocha, fez uma live comigo também, falando sobre esse mercado. É o que eu conheço melhor, mas tem muitos, né? Principalmente os americanos, enfim, Mind Valley, Calm, Insight Timer, você deve conhecer mais do que eu. Então, eu gosto muito desse tipo de trabalho que torna acessível aquilo que parecia distante. Né? Então, talvez eu destacasse aqui para você o trabalho dos aplicativos de meditação. Que legal, Lê, que legal. Nossa, e você vê, né? Tá tão disponível cada vez mais, né? As informações estão disponíveis, mas de fato tem uma coisa que depende de todos nós, que é realmente entrar em ação. Então, como você falou, tem todo lugar a gente encontra alimentação saudável, tem os apps agora disponíveis, tem tanta coisa e ao mesmo tempo, às vezes dá uma sensação de que por ter tanta oportunidade e de repente eu não estou fazendo nada, isso também gera angústia. Ótimo. Então, ter esse equilíbrio de entender que a qualquer momento da nossa vida a gente pode dar o primeiro passo. E uma vez, conversando com um maratonista, foi tão interessante, eu perguntei para ele, falei, 42,5 km né, corrida, como que você faz isso? Né? Eu mal e mal 5 km eu corro. Ele falou, André, é muito simples. Quando dá largada, eu dou o primeiro passo. E depois eu dou o segundo. E depois eu dou o terceiro. Uma hora eu chego. 80 anos de idade. Olha só. E aí, e aquele papo foi tão... Para mim foi aquele... Né? Eu comecei a entender, de fato, que... Primeiro que envelhecer era um privilégio para poucos antigamente. Agora está todo mundo, de fato... Né? Como eu falei, a expectativa de vida está aumentando. O que era antigamente uma expectativa de vida era curta, ou seja, a gente conseguia ver a linha de chegada. Hoje a gente já não tem essa perspectiva. Né? Pode ser que a gente viva muito mais. Né? Lógico, levando em consideração até o contexto que a gente está vivendo hoje. Né? Mas em termos de expectativa de vida, a gente está falando de 76 anos para cima. E aí, com tudo isso que você tem visto, né? os apps, né? As possibilidades de alimentações, as empresas... tudo que você vem estudando, eu tenho uma pergunta. Estamos preparados para viver mais e melhor, no seu ponto de vista? Olha, ótimo ponto, porque eu acho que, aí falando muito mais no aspecto pessoal do que necessariamente com base no que eu estudo, né? A sensação que eu arriscaria dizer que não. Porque, como você falou, à medida que a gente vai se tornando mais informado e ao mesmo tempo com mais disponibilidade, eu mesma sinto às vezes um pouco dessa angústia de falar, gente, mas vou por onde? Como A ou como B? Né, sei lá, faço jejum ou como? Antigamente dizia que tinha que comer em tantas e tantas horas, agora tem que ficar 16 horas sem comer. Não dá para comer tantas vezes depois, no tempo que sobra. Então, eu particularmente acho que ainda não. Né? Acho que a gente ainda não tem essa visão de longo prazo, né? Seja em nada, assim, né? O brasileiro principalmente não poupa, né? Não guarda, né? A previdência, não estou falando a pública, mas mesmo a privada, é uma coisa ainda muito pouco desenvolvida. Fica-se com aquela ideia de que eu vou envelhecer, vou morar na praia, vou viver de aposentadoria, mas a gente sabe que isso não é uma realidade para quase ninguém. Porque também ninguém quer ficar parado na praia o dia inteiro fazendo nada, né? Então, a minha leitura é de que não estamos preparados para envelhecer. E aqueles que estão conseguindo, graças a Deus, felizmente, envelhecer bem, nem sempre tem produtos para ele, nem sempre tem um mercado preparado. Né? Eu brinco que, principalmente falando um pouco da minha área, marqueteiro adora fazer tudo para os millennials, tudo para os jovens. É bacana ser jovem, é bacana. E eu, na verdade, eu acho muito mais bacana ser maduro do que jovem, né? Então, a minha resposta para você é não. Acho que não estamos, ou pelo menos eu não tenho problema com envelhecer, mas não sei se eu estou preparada para viver 120 anos. Isso quer dizer
2,5 vezes mais do que eu tenho. É tempo pra caramba, né? Então, acho que não, e acho que o caminho é seguir, por exemplo, com trabalhos como você faz, como a Ju faz, quer dizer, cuidar da cabeça, se autoconhecer, saber o que quer. Antes de ouvir a tua segunda pergunta, eu queria só tua próxima pergunta, desculpa, não segunda. Eu queria responder uma pergunta que veio aqui do Léo. Primeiro, Léo é meu primo, o Léo está em Paris. Lá deve ser 4 horas mais que aqui, então ele está prestigiando a gente da madrugada. E ele colocou uma pergunta aqui falando nesse mundo que é muito cheio de modismos, como é que a gente separa o que é modismo do que não é, né? Ele deu o exemplo do óleo de coco. E a minha resposta para essa questão é, primeiro, eu acabo que eu trabalho no mercado, eu sou um pouco responsável por ter tanta novidade no mercado, né? Eu, de alguma maneira, fomento que empresas cresçam, tragam lançamentos. E aí eu acho que a resposta para isso é o clássico, é igual fake news, pesquisa. Pesquisa, conversa, e também, no limite, testa, né? Se lançou aqui uma pílula do emagrecimento instantâneo. Pô, todo mundo sabe que isso é mentira. Poxa, mas lançou aqui uma coisa natural que pode me ajudar a não ter fome de manhã. É natural, é um laboratório sério, pergunta para o seu médico, não tem restrição? Testa. Né? No limite, testas. Agora, de novo, pesquisando o básico, né? Cartilha do fake news, não sai usando, não sai tomando, não sai falando, se você não sabe do que você está falando, né? Então eu diria que não dá para sair seguindo qualquer influencer que começa a falar de alguma coisa, porque eu não diria que tem muita coisa que faz mal por aí, mas tem muita coisa que tem promessa vazia, né? E aí promessa vazia, você vai gastar dinheiro, não vai ter resultado e não adianta muita coisa. Nossa, super pergunta que ele. É o Léo ou é a Léo? É o Léo, Leonardo. O Léo. Leonardo. Nessa pergunta que ele colocou, né, que você colocou tão bem o seu ponto de vista, Ale, só para complementar, eu gostaria, assim, para mim, quando vem a quantidade de informação, ou 1000 produtos, ou 1000 coisas, que é super bem-vindo, né, tá dando possibilidade de escolha, mas, acima de tudo, eu acho que vale sempre uma reflexão, qual o propósito, por que eu estou indo atrás desse produto ou desse serviço, né? Ótimo ponto. Então, antes de escolher, né, se eu vou comer, se eu vou beber, se eu vou fazer aquilo, eu acho que vem apenas assim, o que eu posso fazer para que a vida valha a pena ser vivida, né? Pode ser que através dessa pergunta venha uma resposta. Atividade física, uma boa alimentação. Mas eu acho que essa é uma pergunta, o que fazer para que a vida vale a pena ser vivida. Isso faz com que a gente aumente nosso olhar pelo autocuidado, né? Porque não existe forma milagrosa. O que acontece, no final das contas, é que a gente precisa de consistência. Eu faço algumas perguntas quando, por exemplo, está no consultório. Eu falo, você realmente quer uma vida com mais bem-estar? O pessoal, lógico que eu quero. Falo, você vai fazer o que precisa ser feito? Lógico que eu vou. E a pergunta de ouro é, pelo tempo que precisa? Aí quantos dias de dieta, né? Quantos dias de dieta? Porque, de fato, a dieta, nossa, às vezes é tão penoso fazer uma dieta, mas se eu falar, peraí, eu fazer uma dieta restritiva de 1 semana, 1 mês, por que eu não posso fazer uma reeducação para minha vida? Uhum. São caminhos e caminhos, né? E Ale, já pegando o gancho, né? Engraçado, quando a gente resolveu fazer essa live, e de fato, né? Eu sou super, né, fã do seu trabalho, do que você está fomentando. Eu acredito muito que né, o wellness, o bem-estar, ele é realmente a base da construção, ou um dos grandes pilares mesmo da construção do mundo que a gente quer viver, e que todos, isso é uma crença minha, que todas as indústrias, todos os negócios, tudo que existe em termos de serviços e produtos está diretamente ligada à área de wellness. Uhum. Entendo o seu ponto de vista e com quase totalidade tento concordar. É claro que existe exceção, mas é fato, né?
Assim, pegando um exemplo esdrúxulo, eu sou dono de uma boate. Uhum, Ah, bom, eu sou dono de uma boate, eu trabalho no mercado de bem-estar? A primeira resposta é não, uhum, né? Trabalho no entretenimento, uhum. sei lá. Mas quantas pessoas saem de uma boate super felizes, É, assim? é. Não necessariamente só porque beberam, né? Também isso, mas assim, é um ambiente de alegria, é uma situação de convívio, é uma situação de dança, de Uhum. música, Sim, de uma sim, série de coisas que, se a gente fosse listar, são basicamente só positivas, sem né? dúvida. Se você for numa boate, não cometer excesso, sempre, de preferência, vá 2 vezes por semana e vá para o resto da vida. Então, é verdade, né? E eu fiz um trabalho não foi exatamente um coach, foi uma mentoria de redes sociais para um trabalho, não era diretamente ligado ao que você faz, mas essa mentora, Flávia, falava muito para mim de que ela vê muito espaço para o meu trabalho em despertar aspectos de bem-estar em qualquer negócio. Você acabou de Uhum. falar isso, me Isso, lembrei dessa fala dela, né? exatamente. Então, qualquer empresa deveria buscar, né, Uhum. canalizar aquilo que ela faz para trazer algum aspecto de bem-estar. Então, Sem dúvida. é interessante esse teu ponto de vista, que é sempre do ponto de vista mais humano, né? Muito legal. Eu acho assim, se a gente pensar que um serviço, um produto, ele vai impactar o cliente direto, ele vai impactar a comunidade onde ele vive, os recursos que ele utiliza, o quanto ele vai deixar de impacto ou gerar impacto positivo. Então, tudo isso está ligado diretamente ao nosso bem-estar, né? Então, até o próprio exemplo da boate, a gente olha pelo aspecto do bem-estar, né, subjetivo da pessoa que está ali dançando, mas também a gente tem que olhar o quanto de energia está sendo consumida e que tem impacto no bem-estar de todo mundo. Se a gente, então, por isso que o bem-estar, de forma geral, então a cultura da saúde e do bem-estar deveria estar inserida em todos os planejamentos estratégicos, independente do tamanho do negócio. Porque a questão Ótimo ponto. sempre é assim, qual que é o impacto que eu estou gerando, ou quais as pegadas que eu estou deixando, ou qual o impacto positivo que eu quero deixar, né? É ótimo aspecto. E acho que, né, você fez associações bastante interessantes. Quer dizer, hoje pega até mal você ter um plano de negócios que não tem aspectos de diversidade desenhados, de sustentabilidade, principalmente ambiental, desenhados, que não tenha responsabilidade social, e 10 entre 10 empresas, se não tem planos concretos, pelo menos tem planos teóricos, né? Uhum, uhum. Algumas só na teoria, outras na teoria e na prática. Olhando por esse prisma, se eu puder pensar num sonho, meu sonho é, inclusive, poder ajudar o máximo de empresas possível é, a, a, ter esse viés, né? Esse viés positivo, vamos chamar assim, né? Esse lado de que, afinal, que negócio eu tenho para Uhum. poder proporcionar mais bem-estar. Eu ia fazer um comentário, apareceu aqui na live, eu ia brincar que a Monja Coin entrou em live também agora. E eu falei, pô, brincadeira, disputar audiência com a Monja Coin, né? E, para quem não sabe, é prima da Ju. Isso, é tia ou Tia prima da da Ju. Ju? Tia da Ju. Ela é tia da Ju, esposa do André, e está aqui disputando audiência com a gente. É difícil. Vamos chamar ela, né? Vamos ver se a gente faz um, né? Poxa, vamos trazer. Agora pode Instagram com 3, Pode. vamos trazer. Ah, que legal. Nossa, né? Você vê que, né, esse é um tema lindo, né? Como a gente, se a gente começa a entender mais e é um despertar. É um despertar que começa com a gente, é um despertar que começa com as empresas e o trabalho que você está fazendo, né, no meu ponto de vista, é justamente esse, né? Não é só alavancar as empresas, mas é um despertar tanto do consumidor como do empresário de que investir em bem-estar é investir na sustentabilidade do nosso planeta. Né? E investir no bem-estar, isso no meu ponto de vista, e você também trouxe esse aspecto, não é só investir nos millennials, né? Não é só investir na galera que é cool, que é legal, que é da tecnologia. Investir no bem-estar é a gente justamente responder essa pergunta que eu fiz no início da live, assim, quem você quer ser quando você envelhecer. Então, entender que essa é a jornada do wellness. O wellness, o wellness, a gente pode começar a se desenvolver a qualquer momento. Né? Tem vários pilares que eu concebo sobre o wellness. O primeiro você trouxe bem, que é a saúde física e mental.
E, pessoal, essa é a primeira. Sem saúde física e mental, né? Isso já começa a comprometer bastante os outros pilares. Um segundo pilar que eu gosto bastante de falar sobre autoconhecimento. Aprender a aprender, ou seja, a gente tem uma mente de principiante o tempo todo. Antigamente falaram, né, para os nossos pais, e nossos pais falaram isso para a gente, que, olha, vai para a escola, estuda, vai para a faculdade, trabalha e se aposenta. Mas não é nada disso mais, né? Já não é mais isso. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, continuar aprendendo. Depois vem o pilar do pilar social, ou seja, já tem várias pesquisas mostrando, e tem a pesquisa mais antiga de Harvard que mostra que pessoas mais felizes são as pessoas que cultivam relacionamentos. Então cultivem seus relacionamentos. Tem o pilar financeiro, e aí eu acho que, nossa, cada vez mais eu vejo pesquisas sobre neurociência falando sobre a importância do manejo da educação financeira como saúde mental e emocional. E, por final, o propósito. Como é importante a gente ter um propósito na vida. E não a busca pelo propósito. Tem que ter, definir, escrever. Não. É o sentido, ter a sensação que a vida tem sentido. E vale a pena. É ótimo ponto, porque acho que você trouxe outros elementos, né? E é interessante essa nossa conversa, porque eu sei, você sempre traz, né, do ponto de vista humano e do indivíduo, e eu vou fazendo paralelo, colocando indivíduos como consumidores, né, no aspecto mercadológico. E como tem apelo, né, de a gente tratar a questão da longevidade sobre todos esses aspectos, né? Do ponto de vista financeiro, como você acabou de trabalhar, do ponto de vista de propósito, né? Tem aquela frase antiga, né? De como é que é? Trabalhe com o que você gosta e você nunca vai precisar trabalhar, né? Alguma coisa nesse sentido, como se trabalhar fosse ruim, né? Então, a gente também tem muita crença limitante aí que, pelo menos a nossa geração, né? Quem está, né, hoje, a gente ainda... Você tem 45, eu tenho 47, nós não somos os baby boomers e já somos um raspa de tacho dos millennials aí, né? Então a gente nem direito numa geração a gente se encaixa. A gente não é nem uma coisa nem a outra. Mas a gente cresceu ainda com essa ideia do trabalhar e poder parar de trabalhar para poder usufruir, né? E, sei lá, para mim isso não faz o menor sentido, porque como eu amo o que eu faço e ao mesmo tempo não abro mão de usufruir um pouquinho a cada dia, né? Seja lá o que for usufruir, essa lógica de parar uma coisa para fazer a outra, ela não tem coerência. E isso é uma oportunidade para as marcas, isso é uma oportunidade para os negócios, né? Acho que você não precisa... você pode equacionar múltiplas coisas, né? Acho que muito do que... existe uma verdade em marketing que é quando você posiciona uma marca. Posicionar é fazer escolhas, e fazer escolhas é fazer renúncias. Então você, claro, não pode ser tudo para todos e ao mesmo tempo não pode também querer ser, eu como um pouquinho de saudável, eu faço meia hora de atividade física, eu faço um pouquinho de cada coisa e não faço nada bem feito. Também não adianta. Mas é fato de que tem tanta coisa que a gente possa começar a qualquer momento, né? E a frase mesmo que eu falei, o brasileiro não poupa. Tá bom, não poupou até hoje? Começa a poupar no teu próximo salário. Mas eu estou endividado. Tá bom, se organiza para pagar suas dívidas. Ano que vem, começa a guardar 5% do que você ganha. Mas é só R$10. Guarda R$10. Quer dizer, dá para fazer pequenos movimentos, né? E tem muita empresa legal, acho que conseguindo enxergar, ganhar um pouquinho de cada um para atender muita gente, né? Acho que a tecnologia vem para isso. Eu gosto muito dessa ideia. E Ale, como que no seu trabalho você maneja essa questão com os empresários? Ou seja, os empresários já vêm com produtos e serviço e você ajuda o posicionamento, ou você ajuda o desenvolvimento do negócio, olhando, né, os conceitos do bem-estar? Como que você consegue criar, né, essas estratégias? Como que os empresários podem te procurar, por exemplo? Nossa, como que eu posso fazer com que o meu negócio se torne, talvez não seja diretamente ligado ao ramo do bem-estar, mas que se posicione, enfim. Agora, mais especificamente do seu trabalho, você
tem ajudado, né? Quais são os caminhos? Legal. Acho que a melhor forma de explicar aquilo que eu faço é dizer que para qualquer estágio que algum empreendedor ou uma grande empresa, né, grandes empresários me procurem, a gente sempre vai estar falando de uma questão. Existe um consumidor envolvido, existe um cliente envolvido. Ou seja, estou falando de alguma coisa que tem um processo de compra e venda de alguma coisa, porque tem a lógica de um cliente. E o processo... Gente, desculpa. Não era? Não. É assim, né? A vida é como ela é. Exatamente, né? O bem-estar, né? Pelo bem-estar dos nossos né, participantes aqui está com a gente, e das crianças, né? Pois é, então, enfim, desculpem a correria atrás do cachorro aqui do lado. Mas voltando, a gente parte do princípio que existe um consumidor. Então, parte dos clientes, e o meu trabalho sempre começa a identificar muito bem se você quer começar um negócio, para quem você quer fazer esse negócio. Se você já tem um negócio, você sabe quem é seu público, e se você não sabe, o primeiro passo é descobrir. Né? E seja descobrir quem já é seu cliente, vamos entender quem ele ou se você, enfim, não tem clientes, vamos entender todos os possíveis clientes. Então, isso é meio uma regra geral para qualquer função de marketing, não necessariamente no bem-estar. Então, eu sou procurada por empresas que estão basicamente em 3 situações. Não estou vendendo tanto quanto eu gostaria e quero crescer minhas vendas. E aí a gente vai tentar entender: teu problema está na concorrência, teu problema está na gestão, teu problema está na tua oferta, né? Aqui o que o que você está oferecendo não está em linha com o teu consumidor. E aí eu trabalho muito com pesquisas, né? Então tem muitas pesquisas que mostram quem é o consumidor de bem-estar, o que ele busca, e a gente tenta ver se, olha, ele é mais ou menos assim, e tem diferentes estágios. Você se encaixa em algum deles? Você, né, se oferece? Então, a gente começa a fazer uma espécie de um diagnóstico, que é como a gente costuma trabalhar. E aí, na sequência, a gente desenha planos para atingir, mas sabendo muito bem para quem a gente quer, o que a gente vai vender, e se está em linha, né? E se está em linha o caminho. Então, basicamente, o trabalho é diagnosticar a situação e entender, do ponto de vista de mercado, se você está com uma oferta correta, um preço correto, um produto correto, e aí desenhar planos para fazer isso. E eu faço isso tanto, como eu falei, para grandes empresas, em projetos de consultoria mais estruturados, como também em mentorias para empreendedores, né, em sessões mais específicas, mais individuais, para poder tratar, às vezes, de questões mais cirúrgicas ou mais específicas. Então, via de regra, assim, o trabalho funciona dessa forma. Legal, Ali. Se a gente fosse, né, imaginar, né, o resultado final, né, para esse empresário, para a empresa, né, para os empreendedores, independente do estágio que eles estão, poderia dizer, de uma certa forma, que eles estão buscando autonomia e independência como uma das bases de sustentação do negócio? Sem dúvida. Eu acho que a gente, né, deve olhar, né, para qualquer empresa como a gente olha para qualquer indivíduo. A empresa precisa gerar retorno para continuar sobrevivendo, para continuar investindo, para continuar fornecendo, né? Então, eu particularmente não sou muito adepta, né, essa visão negativa do capitalismo, né? Acho que o capitalismo precisa ser consciente. Tem muita literatura, eu também tenho uma live com um dos líderes do capitalismo consciente no Brasil, no meu IGTV. Mas, sim, as empresas precisam se tornar autônomas, e elas conseguindo ter essa autonomia, essa capacidade de geração contínua, elas acabam tendo mais fidelidade de clientes e consumidores. Clientes mais fiéis, a gente conhece cada vez melhor e faz o que eles mais querem. Então, é um ciclo virtuoso, né, que a gente está falando. Por outro lado, quando a empresa começa a ir mal, né, assim, pensando na lógica invertida, começa a vender mal.
começa a cortar serviço, cortar despesa, cortar funcionário, porque ela tem que sobreviver. Né? E aí ela vai numa espiral negativa, né? Onde o menos é cada vez menos. Sim, Né? sim. E aí vai reduzindo. Então, sim, as empresas precisam ser sustentáveis. Né? Aliás, é um dos pilares do capitalismo consciente, né? Esse pilar de sustentação, não só para o outro, não só para o planeta, mas para a própria empresa. Senão ela não gera emprego, não gera produto, não gera serviço. Você vê que interessante. Você está falando que sobre autonomia e independência, né? Como é fundamental, sem dúvida, para a sobrevivência do negócio. Se a gente for para um outro nível da liderança, uma liderança que não proporciona autonomia e independência para a equipe é um dos fatores de risco para o burnout. E a primeira pergunta que eu fiz aqui, né, de forma geral para todo mundo, o que você quer ser quando envelhecer? Grande parte escreveu aqui, eu quero ter autonomia e independência quando eu envelhecer. Olha só como, se a gente agora juntar as peças que estão aparecendo aqui, como independência e autonomia, né, de uma certa forma, é um dos grandes fatores que vão gerar, né, bem-estar e sustentabilidade, seja no nosso processo de envelhecimento, seja num processo de liderança, seja no processo de construção de uma empresa. Então, é tão interessante de começar a ver como, tá, então, para eu treinar isso no meu líder, talvez comece comigo. Quais são os passos que eu estou gerando e dando para em direção, né, do meu envelhecimento, como eu desejo ter autonomia e independência. Então, só estou levantando uma reflexão, como a gente veio falando de um monte de coisa e, de repente, a gente caiu no mesmo lugar, né, de olhar e falar assim, olha, independência, né, e autonomia, se a gente pensar em termos de qualidade de vida no processo de envelhecimento, é fundamental. E se a gente quer uma empresa, a longo prazo, né, é a mesma coisa, né? É a mesma lógica. Na verdade, empresas e marcas, né? Eu falo muito de marcas, né? Sou uma pessoa apaixonada por marcas, enfim, por boas marcas, né? Mas sou apaixonada por marcas e as marcas precisam perdurar, né? Precisam. E eu acho que é um ótimo ponto. Vou fazer aqui um papo bem de marqueteiro, mas acho que faz sentido, né? Hoje, por exemplo, dificilmente a gente viu aí, eu não sei se você acompanhou a polêmica do Cristiano Ronaldo tirando a Coca-Cola na semana passada, na entrevista dele da Eurocopa. E num mundo de wellness, Coca-Cola é basicamente demonizada, né? Assim, difícil encontrar alguém que vai falar, olha, na sua vida diária, né? Coloque ingestão de Coca-Cola, apesar de eu particularmente adorar, mas assim, eu tenho plena consciência de que é o meu vício e todo vício tem a ótica ruim. Mas se a gente for parar para pensar, a Coca-Cola vende felicidade há 100 anos. A Coca-Cola nunca vendeu, nunca prometeu uma bebida com açúcar e sei lá eu o que, gás, ou qualquer coisa parecida. Desde que o mundo é Coca-Cola um sorriso, Coca-Cola é para compartilhar, para celebrar. Então, se você olhar por esse prisma, até um produto que tecnicamente é visto, né, como um vilão do ponto de vista de saudabilidade, ele tem um aspecto de unir as pessoas, né, de momentos de celebração. A Coca-Cola vende felicidade. Ah, mas isso é papo de marketing. Não é papo de marketing. Né? Isso é entender consumidor e entender aquela situação de consumo. Dificilmente Coca-Cola está diante de um momento de depressão. Né? Assim, não combina, né? A cachaça talvez combine, a Coca-Cola não. Então, eu gosto muito desse aspecto que não é óbvio, e é justamente sobre isso que você falava, né? Das marcas entenderem os papéis que elas têm. Né? Olha, o Leonardo está comentando, lá em Paris, eu não conheço, vou pesquisar. A Coca-Cola tem um Instituto da Felicidade, quer dizer, ela proporciona estudos. Eu como marqueteira, acho maravilhoso isso. Porque eu acho legítimo, não acho uma promessa vazia, até porque ela faz a mesma promessa há 100 anos. Né? Não era nem moda falar disso. Né? Então, acho que essa questão E aí você traz a liberdade, né? A autonomia, então bota aí nesse ingrediente a felicidade. Ninguém consegue viver sem isso, né? Não dá, não tem como.
A felicidade, se a gente entender, né, a felicidade em termos de construto teórico, né, que uma sensação de bem-estar alinhado com a sensação que a vida tem sentido e vale a pena, até pegar a própria Coca-Cola, né? Brincadeiras à parte, a Coca-Cola, no meu ponto de vista, ela vende alegria com rótulo de felicidade. Que são coisas... Perfeito! Né? Perfeito! Né? Mas é legal isso que você está trazendo, porque às vezes a gente olha de fato, fala, nossa, não tem nada a ver com saúde. Mas de repente ela está trazendo tantos elementos e favorecendo justamente pesquisas, institutos, pessoas a se desenvolverem. Então tem que, né, eu sempre falo assim, a gente não pode entrar nesse lugar do julgamento, né, de falar assim, peraí, né, vamos entender, vamos olhar o impacto, né, que a empresa deixou, ou seja, quais são as pegadas que a empresa... Porque antigamente a gente só olhava as pegadas, agora a gente tem que olhar assim, o que as empresas estão olhando, o que elas estão realmente olhando em termos de, né, sustentabilidade futura, ou seja, o que elas querem promover de bem-estar para o nosso planeta. Né? Então já realmente mudou mesmo, né, o conceito. Interessante, né? Eu conheço vários profissionais da Coca-Cola, vou mandar um trecho dessa sua live, porque para quem não é técnico na sua área, eu nunca parei para pensar se alegria é diferente de felicidade, mas do ponto de vista técnico, psicológico, certamente são conceitos bem diferentes, né? Mas está tudo certo, porque no final das contas a gente está falando assim agora de uma forma geral essa sensação, né, o envolvimento e tudo mais, né? Ale, se você pudesse, né, não sei se é uma dica ou não só para os empresários e saindo de um pressuposto que isso é a minha crença, né? Que o nosso corpo é nosso maior bem, nosso maior veículo, que foi ou dado ou emprestado para nós, né? E você falou bastante sobre alimentação. Assim, falando de wellness para o indivíduo, né? Se a gente pudesse dar uma dica, assim, para as pessoas de fato, né? Que de repente estão com dificuldade de engajar, o que né? Ou um aplicativo que você possa indicar, alguma coisa que... Olha, pessoal, experimenta isso ou veja por aqui. Alguma dica que você já trabalhou, está trabalhando, já viu, que está dando resultado, para as pessoas poderem realmente, de repente, dar um passo, né, e ajudar nesse desenvolvimento da saúde e bem-estar. O que você poderia dar? Olha, acho que o primeiro ponto, vou sugerir o que eu comentei brevemente, mas agora do ponto de vista prático, baixa um aplicativo de qualquer um desses que eu citei e começa. Sim, e começa, tem versão gratuita, versão 7 dias, sem não sei o quê. Ah, mas em 7 dias eu não vou transformar minha vida. Mas quanta gente, eu mesma, eu sempre achei que meditar era uma coisa para pessoas que não são como eu. Né? Assim, preconceito mesmo, né? Assumo aqui publicamente preconceito, rótulos. Então, acho que, de novo, é acessível, tá aí. Né? E acho que esse é um caminho... Dá para fazer tudo sozinho, dá para fazer tudo de uma maneira bastante simples. O outro ponto, a Ju escreveu aqui, né? Uma dica é tomar vinho com as amigas com frequência. Eu particularmente concordo, mas acho que esse é um ponto importante. Eu consigo, né? E eu procuro praticar bem-estar para mim muito baseado nas relações, assim. Isso não quer dizer que eu não tenha, né, problemas de relacionamento, muito longe de ser Madre Teresa de Calcutá, mas assim, eu sou um ser bastante social, então eu preciso estar com as pessoas para eu me sentir bem. Então, de alguma maneira, cultivar os relacionamentos, procurar, dá trabalho também, né? Às vezes eu ouço, mas dá trabalho fazer exercício, dá trabalho cultivar relações. Né? Manter uma amizade, que nem eu tenho com a Ju, de 30 e poucos anos, e não só pelo Facebook, né? Tipo, uma amizade, dá trabalho, né? Você tem que relevar muita coisa, dá muito trabalho. Então, parece que assim, fazer ginástica é difícil, manter relações é fácil? Muito, muito pelo contrário, né? Então, essa acho que é uma outra dica que eu vejo. E no terceiro aspecto, assim, o que eu falei, testa coisas, começa, né? Assim, vai se às vezes você pode se autoconhecer, e quem puder, eu super recomendo
enfim, terapia, coach, retiro. Eu me joguei nesse mundo tem poucos anos, né? Não tem muito tempo e por mim faria muito mais do que eu faço. Assim, eu gosto dessa coisa de aprender mais sobre como eu me sinto, aonde eu me sinto. Isso tem me feito muito bem. Tem dias que me faz mal, porque eu percebo que eu estou sentindo coisas que eu não queria estar sentindo. Às vezes eu falo, ai, como era bom quando eu não sabia. Mas acho que, né, no pain, no gain, tem que seguir. Então, basicamente, eu via isso, de um ponto de vista prático. Comece a meditar através de um aplicativo, invista, cultive e se esforce para manter relações que fazem sentido, que valem a pena, e se joga no autoconhecimento da maneira que você puder. Confesso que essa eu acho a parte que não é tão simples, porque não é baixar um aplicativo, né? Não é de um dia para o outro, mas acho que o benefício é melhor do que qualquer barrinha de cereal que você for comer a vida toda. Que meus clientes não me ouçam. Ai, não, super legal, Ale. Ale, a gente já está chegando no fim, já estamos, né, nos preparando para pousar e antes de fazer as nossas considerações finais, por que valeu a pena esse papo de hoje aqui, né? Como você está se sentindo e por que valeu a pena? Nossa, primeiro valeu a pena porque eu topei o seu convite, como a gente colocou aqui. Acho que a gente já ouviu falar muito um do outro, né? Por conta da nossa Ju em comum, e nunca termos nos conhecido. Então, abrir a câmera e começar a falar com uma pessoa que você nunca viu na vida sobre uma coisa é muito curioso. Então, acho que, em primeiro lugar, valeu muito a pena porque a gente se permitiu fazer esse voo, como você convidou. Mas acho que a gente já sabia que não seria às cegas, né? A gente já sabia que tinha uma rota interessante. A outra coisa é porque eu acho que você me despertou por uma conexão muito interessante entre os aspectos da psicologia com os aspectos de marketing. Né? Claro que se eu estudo marketing, eu estudo consumidor e, portanto, eu estudo comportamento. Né? É uma ligação direta. Mas você me fez pensar em conexões do bem-estar do ponto de vista de marketing e do ponto de vista humano que eu nunca tinha pensado. Então, quando a gente está na live, a gente não consegue anotar tudo que vem, mas eu vou assistir de novo só porque tem momentos que eu achei muito interessante. Então, assim, você me trouxe contribuições super interessantes e no fim do dia acho que a gente se divertiu. Eu saio mais feliz do que eu entrei. Esse é um dos grandes objetivos dessas lives, da gente poder sair melhor do que a gente entrou, né? Então, que bom. E, nossa, super. Eu agradeço. Acho que a gente tem que agradecer primeiro a Ju pela conexão, né, que ela fez, porque ela foi a ponte. Então, a Ju já está aqui. Obrigado, Ju, pelo super presente. Ale, foi realmente fantástica a live, a sua presença. Eu queria agradecer em nome de todos aqui. Estou muito feliz. Assim, de fato, é um trabalho incrível que você faz. Um trabalho que, de fato, ajuda e contribui para a cultura da saúde e bem-estar de todo mundo. Então, continua nessa rota, nessa jornada, dando os passos, né, um de cada vez. Então, obrigado pelo convite, de ter aceito e estar aqui voando comigo. Fico, assim, realmente muito, muito feliz. Queria agradecer também todos que estão aqui, né? A presença de todos faz com que a live aconteça nesse clima, sem script, sem roteiro, deixa fluir. Então, um beijo, um abraço para todo mundo. Ale, de novo, obrigado por ter aceito esse convite e sinta-se abraçada. Uma excelente semana para você e para todo mundo. Para vocês também, boa noite a todos. Obrigada de coração. Adorei. Tô indo jantar e dormir super feliz. Obrigado, Ale. Um beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.